O milionário surpreende a todos ao descobrir que mendiga negra está grávida de 7 bebês. Helena está sozinha na sua casa pequena, mas parece que o universo inteiro resolveu se fechar contra ela. As paredes antes silenciosas agora parecem sussurrar segredos escuros. Ela passa a mão na barriga, que ainda nem parece grande, mas que pesa como se carregasse o peso do mundo. A lembrança do encontro com Vitor, aquele homem perigoso, ainda lateja na cabeça. Uma relação doentia, secreta, que agora ameaça destruir tudo que ela tentou proteger. Ela olha ao redor, a sala que ela arruma com tanto cuidado, mas tudo parece distante, sombrio, como se a própria casa fosse cúmplice do medo. No canto, uma roupa de criança, uma fita no chão. Sinais de que ela tem tentado esconder a realidade, mas o medo vira uma ferida aberta. A rotina silenciosa, o trabalho na enfermagem, as noites de angústia, tudo se mistura com uma sensação de que sua vida virou um filme de terror. E de repente, no silêncio perturbador, uma mensagem aparece na tela do celular. Um número desconhecido. Helena treme ao ler as palavras. Vitor sabe. Você esqueceu que eu descobri tudo. Só não sabe ainda o quanto ele está mais perto do que imagina. O coração dela acelera, a respiração trava. Ela se sente desfalecer, como se o chão fosse se abrir debaixo dos seus pés. Ao mesmo tempo, ela começa a notar movimentos fugazes na janela, sombras que se arrastam, passos que parecem se aproximar sem parar. Seus olhos se arregalam, a cabeça lateja de dor. Deve fugir? Deve procurar a polícia? Ou esconder-se até que tudo passe? Ela se pergunta, quase sem fôlego, se ainda consegue escapar daquele pesadelo ou se já caiu numa armadilha mortal. Seu olhar cru encontra seu reflexo no espelho e ela se lembra do passado, do momento em que conheceu Vitor, das promessas quebradas, do segredo que carrega escondido. Um segredo que talvez seja a sua própria salvação, ou a sua perdição final. Sua mente parece um turbilhão, uma mistura de culpa, medo e uma esperança mínima de que alguém possa ajudá-la. Mas o som na porta, passos firmes, chave que gira na fechadura. Sua barriga sobe pelo peito, uma sensação de que tudo está prestes a acabar. Será que ela conseguiu escapar ou caiu exatamente na armadilha que Vitor armou? Sua respiração acelera ao perceber a sombra na penumbra, se movendo lentamente, quase devorando a noite. A dúvida aperta seu coração. O suspense sufoca, enquanto a porta se abre lentamente, deixando escapar um silêncio carregado de ameaças. Helena prende a respiração, esperando o pior ou o melhor. Talvez tudo ainda esteja por acontecer ou já seja tarde demais. A escuridão invade a sala, e a última visão é uma silhueta que se aproxima, deixando tudo no ar, sem respostas, só com a certeza de que o perigo ainda está ali, escondido na sombra, à espera de sua próxima jogada. Afinal, ela conseguiu fugir ou está prestes a cair numa armadilha ainda maior? O que vai acontecer agora? A noite parece mais escura do que nunca, e o suspense só cresce. Quando a porta se abriu lentamente, Helena travou a respiração, o coração quase saltando do peito. O silêncio era pesado, cortado apenas pelo som de passos, suaves que pareciam mexer com a poeira do tempo. Mas então, do nada, uma voz familiar ecoou na sala, fria, seca, sem emoção. Você achou mesmo que tudo isso ia ficar assim? Helena virou a cabeça, os olhos arregalados. Do outro lado da porta, ali, de frente com ela, estava alguém que ela não esperava ver ali. Alguém que ela acreditava estar do seu lado. Alguém que tinha se tornado uma lembrança, um pedaço do passado que ela queria enterrar há anos. Era Vitor. Mas não como ela lembrava. O rosto dele parecia deformado. Na sombra, os olhos vermelhos, negros, respirando uma fúria que congelava até o sangue.
No instante em que Helena tentou falar, um grito rouco saiu da sua garganta, mas ele avançou. Achou que podia esconder tudo, Helena? Que um aborto would cover the track. Ela recuou, o coração despencando, a cabeça girando. O que aquilo queria dizer? Como ele sabia? Como ele tinha chegado ali? Antes que pudesse reagir, ele puxou algo do bolso. Uma foto rasgada. Uma lembrança de quando tudo começou, anos atrás, e jogou na sua frente. Era uma imagem dela, bem jovem, com o Vitor ao lado. Mas o impacto veio com o que ela viu ao lado. Uma criança, pequena, no colo dele, com um olhar que ela nunca tinha visto. Você achou que poderia esconder, né? Mas a verdade está no rosto dessa menina. Sua filha, Helena. O mundo pareceu desabar. Helena sentiu uma dor aguda na barriga, uma confusão de emoções, choque, raiva, um gelo que tomou ela por inteiro. Como assim? Como ela não sabia? Vitor sorriu, um sorriso cruel, viciado na destruição. Você achou que ia fugir de tudo? Que aquilo é só um segredo guardado na gaveta? Ela tentou se segurar, os dedos tremendo, gelados. Uma lágrima escorreu desesperada, misturada com medo e uma traição que doía na alma. Você mentiu para mim. Por quê? Vitor deu mais um passo, os olhos escurecendo. Para proteger você. E ela, Helena engoliu em seco. Aquele instante virou uma noite de pesadelo mais absoluto. E então, como se o universo tivesse guardado o golpe final, a porta de repente se abriu por completo. Não era Vitor quem entrou. Era alguém que Helena nunca esperava ver ali. Uma figura que parecia desaparecer na luz, mas agora se materializava com uma presença que fazia tudo tremer. Era o filho de Vitor. Sim, o próprio menino que ela nunca soube que tinha, que ninguém falava. Um garoto de olhos seguros, assustados, que parecia andar na sombra, escondido na penumbra. Mamãe? Sussurrou o menino, com voz baixa. Quase um sussurro, mas carregado de uma sinceridade que rasgava a alma. O rosto de Helena se desfez, porque naquele momento ela percebeu que tudo que ela achava que tinha sido um erro, um segredo cruel, tinha um nome que ela nunca ousou imaginar. Aquele menino, a revelação final, virou a peça mais devastadora, mais do que ela podia suportar. E ela soube ali naquele instante. O que veio a seguir não era uma questão de medo ou fuga. Era uma guerra que acabara de começar, porque o maior segredo de Vitor e a maior ferida de Helena ainda não tinha sido totalmente revelada. Quando Helena pensou que tudo tinha acabado, que a escuridão tinha engolido a sua esperança, um barulho abrupto cortou o silêncio. Foi como um estalo, tão forte que fez ela soltar um grito surdo. Antes que pudesse reagir, a porta se abriu com força, rasgando a penumbra. E ali, de pé na entrada, não era Vitor quem apareceu. Era alguém que ela não esperava. Alguém que parecia ter surgido direto de um pesadelo. Uma entidade que carregava uma presença assustadora. Foi então que Helena percebeu. Não era Vitor. Era outra pessoa. Uma figura de costas, de ombros largos, que parava na porta com passos pesados. E de repente, a figura virou lentamente o rosto, revelando uma máscara de horror. Não era alguém que ela reconheceria. Aquilo não podia ser uma pessoa viva. Era uma estátua, uma sombra, com olhos vermelhos brilhantes que pareciam queimar a alma. O que Helena viu ali destruiu qualquer esperança restante. Era uma coisa, um monstro de olhos escuros e sorriso cínico, uma presença que irradiava a maldade pura. Naquele instante, tudo mudou. A pessoa à sua frente não era quem ela imaginava. Não era Vitor, nem o filho dele. Era uma réplica, um espelho distorcido do seu pior pesadelo. Ela tentou falar, mas a boca ficou seca como areia. Um arrepio gelado percorreu sua espinha. E então, o que vinha na sua cabeça virou uma confusão de sentidos. Uma sensação de que ela tinha sido enganada o tempo todo.
que o monstro diante dela era algo que ela nunca poderia enfrentar. De repente, o rosto se abriu, por um instante, revelando uma boca macabra, cheia de dentes afiados, e uma voz, que não parecia própria, saiu daquela máscara, seca, brutal. Você achou que ia escapar, Helena? Achou que tudo isso era só um segredo escondido? Achou mesmo que poderia esconder a verdade? Ela tremeu, as mãos suando frio, o coração martelando dentro do peito. Era como se uma força invisível estivesse puxando ela para dentro do horror. Uma loucura que ela não conseguia entender. Antes que pudesse gritar, a criatura avançou com um movimento repentino. Helena caiu para trás. A parede batendo nas costas, a visão turva. E no indivíduo mascarado, no que parecia uma entidade desencarnada, Helena viu uma motoqueira, um psicopata, uma coisa que ela não tinha nome, uma aberração, uma manifestação do próprio caos. E então, num movimento que ela nunca esperaria, a máscara foi arrancada abruptamente. E ali, naquele rosto completo, apareceu uma face que ela conhecia, uma face que ela tinha enterrado há anos, que carregava uma história de dor e traição. Um rosto que Helena não conseguiu reconhecer de primeira, até que um nome, sozinho, saiu, como um tiro. Era a face de sua própria mãe. Sim, a mulher que ela tinha feito questão de esquecer, que pensou ter deixado no passado, estava ali, diante dela. E com o rosto revelado, a cena virou uma loucura, uma guerra de emoções. Helena sentiu uma dor cortante, uma mistura de raiva, medo e uma pena tão profunda que quase a fez desmoronar. Por quê? Veio uma pergunta rouca, desesperada, de Helena. Por quê? Você? A figura da mãe, agora sem máscara, olhou fixamente, os olhos cheios de lágrimas, uma tristeza tão pesada que parecia esmagar tudo. Depois, sorriu. Um sorriso monstruoso. E então, a mãe falou uma última coisa antes de sumir na sombra de novo, como uma fumaça. Porque eu sempre quis que você fosse forte. E essa força é para te destruir. Helena ficou ali, ofegante, com o rosto sujo de lágrimas, o coração aos pulos. O que tinha acabado de acontecer era demais para ela suportar. Algo maior, mais sujo, mais doente do que ela poderia imaginar. Tudo virou um caos ainda maior. Uma verdade que parecia impossível. Uma mentira que explodiu na cabeça, mudando tudo para sempre. E ela percebeu. Aquilo não tinha acabado. Na verdade, só tinha começado uma guerra que poderia destruir tudo, inclusive ela mesma. Helena caiu de costas na parede, o coração acelerado como um tambor desgovernado. A figura da mãe sumiu na escuridão e um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Mas do nada, uma luz branca, quente, iluminou o quarto de forma abrupta. Como uma medonha luz de hospital, ela preencheu a sala com um brilho surreal. Helena cobriu os olhos, tentando se esconder, até que a luz foi se intensificando, quase cegando. De repente, ela sentiu uma presença no próprio corpo. Não era mais uma sensação de medo, mas de algo estranho, quase como se sua alma estivesse sendo puxada para fora. Uma força invisível, invisível até então, agora a dominava por inteiro. E então ela viu. A luz se transformou, virou um espelho gigante que refletia tudo ao seu redor, inclusive ela mesma. Mas aquilo não era um espelho comum. Era uma sala de hospital, cheia de máquinas barulhentas e fios pendurados. Helena se viu deitada, rodeada por uma equipe médica. No centro, uma mulher de jaleco branco, com olhos suaves, mas assustadoramente familiares. Era ela mesma, só que mais velha. E de repente ela percebeu. Estava lá, deitada, com uma cicatriz no ventre. Uma cicatriz que ela nunca tinha visto antes. Ela tentou falar, mas a voz saiu fraca, quase um sussurro. E no instante seguinte, tudo mudou. A sala desapareceu e Helena voltou a ver tudo ao seu redor. A casa, a rua, o medo pulsando no peito. Mas a sensação de que algo tinha mudado ficou.
uma coisa que ela não conseguia explicar. E então, na própria sua cabeça, um pensamento veio. E se tudo que ela viveu até aqui fosse uma mentira? Se tudo fosse uma grande ilusão? Como assim? Então, ela ouviu uma voz, fria, seca, como se viesse de dentro. De si mesma ou de um outro Helena que habitava seu subconsciente. Você achou que todas essas mentiras eram tudo o que sobrava de você? Que o passado era só uma ferida escondida? Ela virou a cabeça, a respiração presa. No espelho viu a sua própria sombra se mover, se distorcer. E por um instante, ela reconheceu uma figura que nunca tinha imaginado. Uma mulher diferente, mais envelhecida, de olhos vazios. Uma Helena que ela sempre negou existir. Você não lembra? A voz falou outra vez, agora mais próxima. Você nunca foi só uma enfermeira. Nunca foi só uma vítima. O mundo ao redor dela virou um turbilhão, e Helena sentiu uma dor aguda, uma pressão horrível na cabeça. Como se seu próprio cérebro estivesse sendo puxado para abrir uma porta que ela nunca quis abrir. E então, tudo se encaixou numa única frase pesadíssima. Ela não era Helena quem tinha estado ali. Era outra Helena, a verdadeira ela. De repente, uma imagem explodiu na sua mente, uma cena que ela não tinha lembrado até então. Uma mulher de olhos negros que ela sempre tentou esquecer, sorrindo ao lado de Vítor. Uma mulher que parecia estar com ela, mas que, na verdade, sempre esteve escondida. E aí, como um raio, tudo ficou claro. Ela sempre foi a filha daquela mulher. A filha que ela nunca conheceu, que cresceu na sombra de segredos tão fundidos com ela que nem sabia mais quem era quem. E a mais cruel de todas as descobertas. Ela criou uma mentirona tão profunda que nem sua própria consciência tinha coragem de enfrentar. Uma risada seca de horror saiu dentro dela. Porque ela percebeu que tudo o que a atormentara, Vítor, o segredo, a mentira, era só o começo, era só a ponta do iceberg. E naquele instante, Helena sentiu uma mão grossa, fria, agarrando seu braço. Ela olhou para cima, enxergando uma figura que tinha o cheiro de morte e mentira. O rosto era de alguém que ela nunca tinha visto antes. Um homem, com olhos que brilhavam como se tivesse vindo de outro mundo. Ele sussurrou, com uma voz que cortava o silêncio. Você achou que ia viver em paz, Helena? Que o segredo final nunca ia te encontrar? E ela percebeu com um pingo de horror que aquilo que veio a seguir ia mudar tudo para sempre. Helena sentiu o mundo parar por um segundo. Aquilo que ela tinha acabado de ouvir foi como um golpe na cabeça, mas o pior ainda estava por vir. De repente, uma sombra atravessou o espaço na sala, rápida demais para ela reagir. Antes que pudesse entender, uma pessoa, que parecia surgida das trevas, apareceu na sua frente. Era alguém que ela nunca imaginou ver ali. Uma figura magra, com olhos vazios e um sorriso que parecia de mentira. Mas o que realmente deixou o ar faltar foi a voz, seca e cortante, vindo daquele rosto distorcido. Você achou que tudo isso era o fim, Helena? Que você tinha escapado das verdades? Ela tentou recuar, mas os músculos do corpo puxaram, como se tivessem enraizado na cadeira. Os olhos do estranho brilhavam com uma fúria que a gelou até os ossos. Olha só, sua vadia. Essa sua cara de coitada não vai salvar você dessa vez. Helena abriu a boca, sem conseguir emitir som. A sensação de garganta fechada, medo e confusão era tanto que ela achou que fosse desmaiar. E então ele se aproximou, levando uma mão horrível, que parecia feita de pedra, até o peito dela, tocando sua pele com uma força cruel. De repente, aquele rosto se moveu, e uma expressão de horror tomou conta do que ela viu. A máscara, aquele sorriso de mentira, aquele olhar vazio, foi eliminada num movimento brusco. E ali, no rosto que Helena nunca esperou ver, apareceu uma mulher. Uma mulher que ela reconhecia, mas que tinha desaparecido na sua memória. Era sua mãe, sim, a mesma que ela tinha enterrado no passado. A mulher de olhos fundos,
cabelos grisalhos, despenteados, que ela sempre fingiu que não existia. Agora, ali de frente com ela, a cena virou pesadelo absoluto. Por quê? Helena conseguiu sussurrar, a voz cortada pelo choque. A mulher sorriu, um sorriso que não tinha nada de maternal. Seus lábios se curvaram numa curva triste, mas cheia de dor. Depois, ela falou, com uma calma que deu frio. Porque eu sempre quis que você fosse forte, mas essa força veio para te acabar. Helena sentiu o estômago virar, uma dor aguda cortando fundo. Queria chorar, gritar, fugir, qualquer coisa que aliviasse aquele peso. Mas a boca estava presa, os olhos marejados de lágrimas e de medo. E aí, no meio daquele silêncio carregado, uma mão forte surgiu por trás da mulher. Helena virou a cabeça, quase sem ar, e viu um homem, alto, de olhos que refletiam fogo. Antes que pudesse perceber, ele puxou uma faca da cintura, brilhando na luz branda da sala. Na hora, ela compreendeu. Era alguém que vinha de um lugar escuro. Um monstro, um louco, um ser que veio do inferno. E a sua própria mãe, que ela tinha feito questão de rejeitar, agora tinha uma conexão mortal com aquele homem. Você acha que pode fugir? A voz do homem foi como uma lâmina. Você acha que sua mentira vai te salvar? Antes que Helena pudesse reagir, a mulher se encolheu, e o mais chocante aconteceu. A máscara, que Helena pensava ter destruído, voltou, e aquilo que veio à tona foi um rosto que não era de ninguém que ela conhecia. Uma face deformada, com olhos vermelhos, cheios de sede de vingança. Na sua frente, mais uma surpresa. A mulher de olhos fundos começou a rir. Uma risada fria, sem alma, e a voz que saiu dali não foi mais aquela de mãe, de tristeza, de dor. Era algo muito pior, um som que parecia uma mistura de risada e gemido de dor. Uma presença que não tinha nada de humana. Você não entende, né? Falou aquela voz, seca, brutal. Tudo isso que você viveu foi só um jogo, e agora você vai descobrir a verdade. Antes que ela pudesse entender. Uma força brutal a puxou para o chão. Helena caiu, sentindo o peso de um corpo estranho sobre ela. Seus olhos arregalaram. No chão, ela conseguiu ver algo que jamais imaginou. Uma figura que nunca pensou ver ali. Uma criança, um menino, de olhos escuros e assustados, deitado ao seu lado. A voz saiu quase um sussurro, frágil, desesperada. O coração dela travou. Porque naquele instante, Helena compreendeu tudo. Cada detalhe, cada segredo enterrado. Tudo tinha uma razão. Era o seu próprio sangue. A sua própria carne. A criança no chão. Aquele menino. Seu irmão. Seu sobrinho. Uma parte dela mesma que ela nunca quis aceitar. E a cena mudou com uma velocidade insana. O rosto da mãe se dissolveu. A névoa escura tomou conta da sala e Helena percebeu que tudo aquilo era uma manipulação, uma mentira que tinha sido plantada na sua cabeça. Mas antes que conseguisse entender, uma força invisível a atravessou como uma lâmina fria. Uma voz, de dentro dela mesma, sussurrou insidiosa. Você achou mesmo que tudo era só uma história de medo? Que esse mundo de segredos tinha um fim? E então, na sua cabeça, algo virou uma carga pesada, pesada demais. Porque ela virou para o lado e viu uma figura que jamais pensou ver ali. Alguém que sempre esteve ao seu lado, mas que agora era uma ameaça mortal. Uma pessoa que até então ela achava que amava. E essa pessoa sorriu, com um sorriso diabólico, e falou finalmente: Helena, você não faz ideia do que realmente é sua história. Você não faz ideia de quem você é mesmo. E agora já é tarde demais. Helena caiu de costas na parede, o coração quase saindo pela boca, quando tudo mudou de repente. A figura da mãe sumiu na sombra. O silêncio pesado encheu o quarto.
Mas antes que ela pudesse processar, uma luz branca intensa explodiu. No ambiente, como uma luz de hospital, preenchendo tudo, cegou seus olhos. Helena levantou as mãos, tentando se proteger, mas a luz parecia querer sugá-la por dentro. De repente, ela sentiu uma força dentro de si, algo estranho, como se sua alma estivesse sendo puxada para fora. Uma sensação de frio que atravessou cada pedaço de seu corpo. A luz se transformou no espelho gigante. Refletia tudo ao seu redor, a casa, a rua, o medo. Mas o mais assustador era que aquilo não era um espelho comum. Era uma sala de hospital, cheia de máquinas ruidosas, fios pendurados. Helena viu seu próprio corpo, mais velha, deitada numa cama, com uma cicatriz no ventre que ela nunca tinha percebido. Seus olhos arregalaram na hora. Ela tentou falar, mas a voz saiu fraca, quase um sussurro. No espaço de um instante, tudo sumiu. A sala, a casa, a rua, o medo. Tudo desapareceu. Helena voltou a ver tudo ao seu redor, mas algo tinha mudado. Uma voz fria, cortante invadiu sua cabeça. Você achou que todas essas mentiras eram tudo o que sobrava de você? Que o passado era só uma ferida escondida? Ela virou a cabeça, a respiração presa de tanto nervoso. No espelho, viu uma sombra se mover. Uma figura que parecia vir de outro mundo. Uma mulher. Mas não era qualquer mulher. Era alguém que ela tinha enterrado no passado. Uma Helena mais velha, de olhos fundos, cabelos grisalhos desarrumados, sorrindo de dor e rancor. Então ela reconheceu. Era sua própria mãe. Aquela lembrança negra ganhou vida, e Helena sentiu um frio na espinha. A mulher entrou na sala como se tivesse vindo da escuridão, de olhos vazios, com um sorriso monstruoso, e falou com uma voz seca e cruel. Porque eu sempre quis que você fosse forte. Mas essa força é para te destruir. Helena sentiu uma dor profunda, uma pedra no peito, um nó na garganta que não queriam ceder. Uma lágrima escorreu misturada com a raiva, o medo, a vergonha. Ela tentou falar, pedir respostas, mas tudo travou. Então, do nada, apareceu alguém. Uma figura alta, com ombros largos, de costas. Helena travou, sem fôlego. Quando virou lentamente o rosto, era alguém que ela nunca quis ver ali. Quem ela achava que era seu aliado, seu protetor. Era o homem que ela nunca imaginou que viria. Não Vitor, não o pai do segredo, mas uma figura completamente diferente. E ele olhou para ela com um sorriso sinistro. Antes de Helena entender, ele falou. Achou que ia escapar, Helena? Que essa história toda tinha um fim? De repente, tudo escureceu. Uma sombra atravessou a sala com velocidade brutal. Helena tentou se mexer, mas era como se uma força invisível a segurasse forte. O medo virou pavor. Antes que ela pudesse reagir, a figura diante dela se virou, revelando o rosto coberto por uma máscara. Não era uma pessoa comum. Era um monstro. Uma criatura de olhos vermelhos vivos, que pareciam brilhar com crueldade. Seu coração disparou. A máscara se abriu por um momento, expondo dentes afiados, uma boca quase macabra. Uma voz mecânica saiu. Você achou que ia escapar, Helena? Que tudo isso é só um segredo? Helena tentou gritar, mas sua boca se fechou de repente. Na sua frente, diante da face deformada e assustadora, Helena viu um rosto conhecido. A face de quem ela nunca quis lembrar. A sua própria mãe. Sim, a mulher que ela tinha feito questão de esconder, de esquecer, era quem ela tinha perante seus olhos. A cena virou uma loucura de emoções. Helena sentiu uma dor cortante, uma dor de verdade, que varreu tudo de dentro dela. Então ela percebeu. Aquela mulher, sua mãe, não era só uma parte do passado, era a própria origem de tudo. E naquela hora,
Helena viu algo que matou qualquer esperança. Uma mão forte agarrou seu braço com força brutal. Ela virou a cabeça, desesperada, e viu uma figura que tinha cheiro de morte. Um homem, alto, com olhos que brilhavam como se tivesse vindo de outro mundo. Ele sussurrou com voz de aço. Você achou que ia viver. Em paz, Helena, que o segredo final nunca ia te encontrar. Helena tentou entender, mas tudo virou uma escuridão ainda maior. A cena se desfez e ela ficou no meio de uma praça, sozinha, o vento assobiando no silêncio. Então, no fundo, uma voz conhecidíssima voltou, mais fria que nunca. Você não faz ideia do que ainda está por vir. Helena, e antes que ela pudesse sequer compreender, um grito cortou o ar. Uma risada maligna ecoou, e bem ali, na sombra, alguém que ela nunca quis ver apareceu, com passos pesados, uma presença monstruosa, um sorriso distorcido e o rosto de alguém que ela pensou estar longe para sempre. Era ela, a própria Helena, mais velha com olhos mortos, que sempre tinha estado no fundo da sua memória. A Helena verdadeira. E ao abrir os olhos, ela percebeu uma coisa que a fez tremer de vez. Esse rosto era o seu próprio reflexo, que ela nunca tinha reconhecido. Helena caiu de costas na parede, o coração acelerado como um tambor desgovernado. A figura da mãe sumiu na sombra, e um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Mas do nada, uma luz branca assustadoramente intensa explodiu no espaço. Como uma luz de hospital, parecia preencher cada canto, cegando seus olhos e queimando a pele. Ela tentou recuar, fechar os olhos, mas a força da luz parecia querer sugá-la por dentro, expulsar toda a alma. De repente, Helena sentiu uma sensação gelada atravessando seu corpo, quase como se seu próprio peito estivesse sendo puxado para fora. A luz se tornou um espelho gigante, refletindo tudo ao redor, a sala, a rua, aquela sensação sufocante de medo e confusão. Mas esse espelho tinha vida própria. Ela se viu deitada numa cama de hospital, rodeada por máquinas que reluziam com barulhos desconexos. Veio uma mulher mais velha, de cabelo branco e olhar suave, mas assustadoramente familiar. Ela mesma, ou melhor, uma Helena diferente, mais envelhecida, marcada por anos de sofrimento. E no instante seguinte, em sua cabeça, uma voz cortou. Que toda essa dor era só uma ferida a esconder? Helena tentou falar, mas sua voz saiu como um sussurro, quase inaudível. Seu corpo inteiro tremia. Então, como se uma cortina invisível tivesse sido puxada, tudo mudou. Ela voltou a estar na sala, na sua casa com o coração martelando forte. Mas algo dentro dela mudou para sempre, que parecia se multiplicar, e uma ideia assustadora surgiu. E se tudo o que ela tinha vivido fosse uma ilusão? Uma história inventada, uma mentira gigante, uma possibilidade que nunca tinha considerado. Naquele momento, sua atenção foi puxada por uma sombra que se moveu na parede. Não era uma pessoa comum, nem um animal. Era algo diferente, algo que parecia uma presença demoníaca. Seus olhos brilharam com uma luz vermelha, fria. E Helena se deu conta de que aquilo tinha uma alma perversa, uma maldade diluída na própria essência da entidade. Ela tentou se recompor, levantar as mãos, fugir, mas a forma se aproximou com passos pesados. Então, a máscara que cobria o rosto daquele monstro se abriu, revelando uma boca deformada, cheia de dentes afiados que pareciam de um animal selvagem. Uma voz seca, quase mecânica, rasgou. O silêncio. Você achou que ia escapar, Helena? Que tudo isso era um segredo que podia ficar escondido? O corpo de Helena ficou sem forças. Ela sentiu um calafrio subir pelas costas. Seus olhos se arregalaram ao ver, pela primeira vez, um rosto que ela jamais quis lembrar. A face de sua própria mãe. Sim, a mulher que ela tentou rejeitar, esquecer, estava ali, diante dela, com os olhos vazios,
e um sorriso que não tinha nada de maternal. A cena se transformou num pesadelo ainda mais brutal. Porque eu sempre quis que você fosse forte, Helena. Ela sussurrou, com uma voz que parecia fugir do seu próprio espanto. Mas essa força é para acabar com você. Ela quis gritar, pedir respostas, chorar, mas sua garganta parecia fechada, seus dedos gelados. Uma lágrima caiu. Pesada de dor, de traição, de desespero. Foi então que tudo voltou a tremer. Uma parede se quebrou na sua cabeça. Uma força invisível a puxando para dentro daquela noite de terror. E aí veio a maior surpresa de todas. Uma figura apareceu na porta, com passos firmes, de costas, como se saísse de uma sombra. Helena travou. Quando aquela pessoa virou o rosto lentamente, Helena ficou pálida. Não era Vitor, nem alguém conhecido do seu passado. Era alguém que ela nunca tinha imaginado ver ali. Era o rosto de alguém que ela temia, que tinha desaparecido há anos, mas que naquele momento parecia mais vivo do que nunca. Uma imagem distorcida, com olhos vazios, uma expressão de ódio e uma fome de vingança. E então ela viu, com os olhos arregalados, quase sem ar. A verdadeira cara daquele monstro era ela, a sua própria face, deformada, assustadora, que carregava toda a dor, toda a farsa, toda a mentira que ela carregava na alma. O silêncio foi quebrado por uma risada seca, epiléptica. Era uma voz que vinha de dentro de si mesma, de uma Helena que nunca aceitou. Você achou que tudo isso era só uma mentira? Que o seu passado tinha fim? Antes que pudesse entender, uma mão gelada se abriu na sua frente. Era alguém de olhos vermelhos, de pele pálida, que puxou Helena para o chão. Nos seus olhos, ela viu uma coisa que jamais imaginou. Uma outra Helena. Uma Helena mais velha, marcada pela dor, que sempre esteve ali, escondida na sombra. Ela pensou que estivesse louca, até perceber. Aquele rosto, aquele corpo, aquilo era ela mesma, mas uma outra Helena, a verdadeira, a que ninguém quis reconhecer. E no instante em que essa verdade se confirmou, tudo desmoronou. A sua própria essência virou poeira. Sua mente, sua alma, seus sentimentos, tudo se misturou num turbilhão de horror e dúvida. Porque então, Helena sentiu uma mão fria, invisível, segurando seu braço com força mortal. Olhou para cima. Era alguém que ela nunca tinha visto antes. Um homem de olhos que brilhavam como fogo, de rosto sério que sussurrou. Você achou que ia viver em paz, Helena? Que as mentiras iam ficar escondidas para sempre? E naquele momento ela soube. Aquilo que ela temia, aquilo que ela pensava que tinha acabado, só estava começando. Quando Helena sentiu a mão fria agarrar seu braço forte, seu coração disparou ainda. Mas ela olhou para cima, sem fôlego, e na sua frente surgiu uma figura que parecia saída de um pesadelo. Um homem alto, de ombros largos, com olhos brilhantes como fogo, e uma expressão que cortava a alma. Antes que ela pudesse entender, ele sussurrou de forma cruel. Você achou que ia viver em paz, Helena? Que as mentiras iam te proteger? Ela tentou se mexer, recuar, mas o corpo parecia preso por uma força invisível. Seus olhos arregalaram. O medo tornou-se pânico quando, de repente, aquele homem se aproximou, levando uma mão horrenda que parecia de pedra, tocando seu abdômen com força brutal. Uma sensação de gelo atravessou suas veias. Então, como num flash, a máscara que cobria o rosto dele se abriu, revelando uma face deformada, cheia de dentes à vida. Uma voz mecânica saiu da monstruosa boca. Você achou que ia escapar, Helena? Que tudo isso era só um segredo que podia ficar escondido? Helena caiu para trás, tentando fugir, mas tudo girava. Seus ouvidos uniam, seus olhos ainda fixos naquela máscara assustadora. E, de repente, aquela face que ela nunca imaginou ver ali, tremendo com ódio e loucura, mudou. Não era mais alguém que ela conhecia.
Era alguém que ela queria esquecer para sempre. Apenas um instante, a máscara foi arrancada violentamente. E o que apareceu deixou tudo ainda pior. Uma face que ela reconheceu, mas que tinha sido enterrada no mais profundo do seu medo. Era ela mesma. Sim, mas envelhecida, marcada por anos de sofrimento, com olhos vazios de esperança. Por um segundo, Helena quase entrou em pânico. Era só uma figura. O espelho invertido, uma Helena distorcida que carregava toda a dor que ela tentou esconder. Então, um grito surdo escapou da sua garganta. Por quê? Ela sussurrou a voz trêmula. Por quê? Você? A mulher do rosto destruído sorriu, um sorriso de lágrimas e rancor, e soltou uma frase que cortou o ar. Porque eu sempre quis que você fosse forte, mas essa força é para te destruir. Helena sentiu tudo desabar ao seu redor. Uma dor tão forte que parecia atravessar seus ossos. Seus olhos marejaram, sua respiração ficou pesada demais. Seus membros tremiam. Uma lágrima escorreu, pesada, quente, misturada com vontade de gritar, de chorar e de fugir ao mesmo tempo. Foi então que, de repente, a porta se abriu com força, fazendo a sala estremecer. Uma sombra enorme entrou, pesada, silenciosa. Helena congelou. Não era Vitor, nem alguém que ela conhecesse. Era uma presença que parecia vir do próprio inferno. A cabeça virou lentamente e Helena prendeu a respiração, num misto de horror e esperança perdida. Era alguém que ela nunca tinha visto antes. Um rosto de costas, ombros largos, passos pesados. Quando a figura se virou, Helena sentiu seu mundo colapsar por completo. Era alguém que ela nunca imaginou encontrar ali. Uma figura que parecia uma projeção, deformada, com olhos vermelhos brilhantes, sorrindo de uma forma que não tinha nada de humano. Era uma criatura com um rosto que não era do mundo. Uma aberração que irradiasse maldade. Seu coração disparou, quase querendo sair do peito. A criatura abriu a boca numa mescla de dentes afiados e uma risada sinistra. Naquele instante, Helena teve uma certeza. Aquilo não era ninguém que ela pudesse reconhecer. Era algo que ela nunca tinha pensado existir. Então, a máscara que cobria aquele rosto se moveu, deixando à mostra uma boca horrenda. E uma voz que parecia vir de várias gargantas ao mesmo tempo. Você achou que ia escapar, Helena? Achou que seu segredo era só uma mentira? A cena se tornou uma mistura de caos e silêncio. Helena tentou gritar, mas nada saiu. Seus olhos se arregalaram, seus pulmões ardendo. Ela sentiu uma força puxando, esmagando, uma presença que parecia devorar sua alma viva. E do nada, aquela coisa começou a rir, uma risada que ecoou na sala. Louca, sem alma. Então uma surpresa máxima. A face daquela criatura se abriu, e no lugar do rosto deformado, apareceu algo que ela nunca pensou ver ali. Era alguém que Helena reconheceria sem dúvidas. Sua própria mãe. A mesma que ela nunca quis lembrar. A mulher de olhos fundos, cabelos grisalhos, que parecia ter desaparecido há anos. Mas ali, diante dela, com o rosto revelado, aquela mulher sorriu de um jeito monstruoso e falou com uma voz que parecia um eco de dor e ira. Porque eu sempre quis que você fosse forte, Helena. E essa força é para te destruir. Helena caiu de costas, o coração quase pulsando para fora. Ela tentou reagir, pedir algo, chorar, mas tudo parecia morto dentro dela. Uma dor aguda raspou sua alma. Uma lágrima pesada escorreu, silenciosa, cheia de desespero, de traição. E naquela hora, tudo mudou. Uma mão estranha fria surgiu pernas afora, agarrando seu braço, puxando ela com força. Ela virou a cabeça, vendo uma figura que ela jamais pensou encontrar ali. Alguém que carregava uma presença que tinha cheiro de morte,
de pedaços de outra vida, de um horror sem nome. Ele era um homem, mas tinha olhos que queimavam como brasa. Com uma voz cortante, sussurrou: Você achou que ia viver em paz, Helena? Que esse segredo ia te salvar? O mundo parecia desabar de vez. Helena tentou reagir, mas um outro rosto apareceu, deformado, com olhos vermelhos que ardiam, sorrindo de ojeriza. Uma presença que zombava, que trazia um peso insuportável. Ela percebeu então. Aquilo que parecia uma mulher, sua mãe, aquela que ela sempre tentou esquecer, não era mais ela. Era uma mentira, uma máscara que se mandou embora. E no seu lugar apareceu uma figura que tinha a mesma essência assustadora. Uma Helena mais velha, marcada, com um sorriso que não tinha nada de humano. O que Helena via ali, naquela sombra, era ela mesma, mas uma ela que ela nunca tinha conhecido. Uma Helena que sempre esteve escondida na escuridão, esperando o momento certo de se revelar. E, de repente, essa verdade explodiu na cabeça dela como uma bomba de destruição. Ela não sabia mais quem era quem. Tudo era mentira. Nesse instante, uma presença gelada, forte, segurou seu braço. Helena olhou para cima, desesperada, e viu aquele homem, que tinha vindo de outro mundo. Seus olhos brilhando em um tom tão profundo de maldade, tão frio. Você achou que ia escapar, Helena? Ele sussurrou, numa voz que cortou o silêncio. Ainda não. E a questão que pairou. Na sala, daquele momento em diante, virou uma pergunta que ela nunca mais conseguiria responder sozinha. Quando Helena viu aquela mulher, a sua mãe, sorrir de um jeito monstruoso, ela pensou que já tinha passado do limite. Mas, antes que pudesse entender o que acontecia, uma força brutal puxou sua cabeça para trás. Seu corpo inteiro travou, como se estivesse preso numa teia invisível que ninguém via. Seus olhos se arregalaram. O coração disparou tão forte que parecia querer sair do peito. O ar ficou pesado, sufocante, como se o ambiente tivesse se transformado numa caverna escura, sem saída. E então, tudo mudou de repente. Uma luz branca e poderosa invadiu o espaço, dando a sensação de um hospital, de algo clínico, frio. Helena tentou se proteger com as mãos, mas a luz insistia, cegando, queimando sua pele. Uma sensação de frio estranho percorreu seu corpo, como se sua alma estivesse sendo puxada para fora, devorada por essa energia luminosa. E no meio da confusão, ela viu um espelho gigante se formar diante dela. Não era um espelho comum, mas uma cena que parecia transformar tudo. Ficou deitada, rodeada por máquinas barulhentas, fios pendurados. Seu corpo envelhecido apareceu na imagem. Uma cicatriz no ventre, uma marca que ela nunca tinha notado. Uma dor aguda cortou a barriga. O nó na garganta apertou ainda mais. Então ela ouviu uma voz, fria, seca, que saiu de dentro de si mesma. Você achou que toda essa dor era só uma ferida a esconder? Helena tentou gritar, pedir ajuda, chorar, qualquer coisa, mas nada saiu. Seus olhos marejaram, o medo a sufocava e ela sentiu uma presença pesada, quase uma entidade, dentro de si. Uma voz sussurrou, fragmentada, cortante. Você nunca foi só essa enfermeira, essa vítima. Tem algo mais. Naquele instante, a cena mudou dramaticamente. A própria Helena, envelhecida, de olhos vazios, com a pele marcada e um sorriso de dor, apareceu na frente dela. Não era alguém que ela conhecia. Era ela mesma. Uma versão que ela sempre tentou negar, esconder no fundo do seu coração. E então, a revelação veio como um sussurro brutal. Aquela Helena antiga, a verdadeira, era quem sempre esteve escondida na sombra. Não era só uma lembrança. Não era só uma dor antiga. Era a essência dela. O verdadeiro rosto que ela tinha rejeitado por anos, que tinha sido enterrado sob toda a mentira. Ela sentiu o mundo desabar, ver sua própria face
envelhecida, triste, com os olhos fundos, como uma outra pessoa, uma alguém diferente. Ela se reconheceu, meio temerosa, meio desesperada. E o que mais doeu foi perceber. Aquela Helena, que ela tinha feito questão de esconder, de sufocar, é a sua verdadeira origem. E naquela hora, uma mão grossa, fria, surgiu atrás dela. Helena virou a cabeça, com o coração quase parando. Um homem, alto, de olhos assustadoramente brilhantes, segurou seu braço com força. Sua voz saiu como um sopro de morte. Você achou que ia escapar, Helena? Que seu segredo iria ficar escondido para sempre? Antes que ela pudesse reagir, uma outra figura apareceu. Não era Vitor, nem alguém conhecido. Era alguém que ela nunca tentou imaginar. Uma sombra que se moveu rápido, como uma criatura de pesadelo. Quando ela virou o rosto para ver, congelou. Era ela, ou, melhor dizendo, a sua própria face. Uma Helena velha, deformada, com olhos vermelhos, sorrindo de um jeito que parecia de outro mundo, sem semblante humano. E o que Helena viu ali? Seu próprio rosto, refletido numa máscara grotesca. Uma máscara que ela nunca quis reconhecer, que carregava a dor, a vergonha, o medo. Uma face que disse tudo sem palavras, numa risada seca, macabra. E ao abrir os lábios, saiu uma voz rouca, brutal, que cortou como lâmina. Você achou que ia escapar, Helena? Que toda essa mentira ia proteger você? E naquele instante tudo virou um caos. Os fios, os ruídos, a luz cegante. Helena sentiu o chão tremer, o universo desmoronar ao seu redor. Mas o pior ainda viria. Do fundo da sombra, ergueu uma figura que ela conhecia demais. Uma figura que ela tinha evitado por toda a vida. Era ela mesma. A Helena que ela sempre quis esquecer. A que vinha de um passado que ela nunca conseguiu aceitar. A que sempre esteve ali, na sombra, esperando uma hora certa de surgir, com tudo o que tinha sido enterrado. Quando Helena viu aquele rosto, sua própria face envelhecida, com olhos vazios, um grito sufocante saiu da sua boca. Os olhos da outra Helena se misturaram com os dela, e ela compreendeu tudo. Ela nunca deixou de ser quem realmente era. Tudo não passava de uma ilusão, uma mentira gigante. Seus joelhos tremiam, sua respiração pirou. O mundo virou um pesadelo sem fim. E ali, naquele momento, ela percebeu. Essa história nunca foi só sobre segredos, monstros ou mentiras. Era sobre ela, sobre o que ela tinha escondido de si mesma. E, acima de tudo, o que realmente podia vir à tona, agora com tudo desmoronado ao seu redor. Helena então caiu de costas na parede, o coração batendo forte, até quase sair do peito. A figura da mãe desapareceu na sombra. O silêncio pesado era tão denso que parecia que o mundo tinha parado ali, naquela sala escura. Mas, de repente, uma luz branca, intensíssima, explodiu no espaço, como uma lâmpada de hospital que de repente faz tudo ficar cego. Helena levantou as mãos, desesperada, tentando se proteger. Mas aquela luz não cedia. Parecia querer sugar toda a energia, toda a esperança que ela tinha. Ela sentiu uma força gelada atravessando seu corpo, como se seu próprio peito estivesse sendo puxado para fora. E a luz virou um espelho gigante. Não era um espelho comum. Era uma cena distorcida, cheia de brilho branco, refletindo tudo ao redor. E ali, ela se viu deitada numa cama de hospital, rodeada por máquinas barulhentas e fios pendurados. No centro, uma mulher mais velha, de cabelo branco e olhar calmo, mas com um sorriso assustadoramente familiar. Era ela mesma, ou uma versão envelhecida, marcada pelas dores de uma vida cheia de traumas. E subitamente, na sua cabeça, uma voz fria, cortante, invadiu. Você achou que toda essa dor era só uma ferida a esconder? Helena tentou falar, gritar, pedir socorro.
mas sua voz saiu um sussurro fraco, quase inaudível. Seu corpo tremia, cada músculo pesado de tanta angústia. Então, de repente, tudo desapareceu. A sala, a casa, a rua, o medo. E ela voltou a ver tudo ao seu redor. Mas algo tinha mudado para sempre dentro dela. Uma força invisível, uma presença que parecia uma sombra, saiu de dentro do seu próprio peito, apoderando-se dela de forma quase cruel. E ela percebeu que aquela cena era uma porta para algo maior. Uma lembrança que ela tinha tentado fugir a vida inteira. Uma verdade que sempre esteve ali, escondida sob camadas de mentiras, de medo, de vergonha. Ainda mais aterrador, aquela outra Helena, a antiga, a verdadeira, era quem sempre tinha habitado seu interior. A mãe que ela tentou esquecer, que ela rejeitou, era só uma fachada. No instante em que Helena entendeu isso, uma onda de dor a assaltou, como se toda a sua essência estivesse sendo rasgada ao meio. Seus olhos marejaram de lágrimas que não queriam parar, seus dedos ficaram frios. Cada respiração um esforço. Mas ali, naquele momento, final ela sentiu algo mais forte do que tudo, esperança. Uma esperança que vinha do entendimento, de aceitar aquilo tudo que ela tinha negado por anos. Então, numa fração de segundo, uma mão fria, pesada, surgiu atrás dela. Helena virou lentamente a cabeça. E ali, na sombra, uma figura que ela nunca teria imaginado, com olhos que brilhavam intensamente na escuridão. Um homem alto, de ombros largos, com uma expressão que parecia de alguém vindo direto do inferno. Antes de ela cruzar os olhos com ele, aquela figura se virou, revelando uma máscara grotesca, cheia de dentes afiados, cheio de crueldade. Seus olhos arregalaram enquanto ela percebia. Aquela face, aquela entidade de pesadelo, não tinha nada de humano. Era uma criatura que irradiava a própria maldade, a própria loucura. A boca se abriu num sorriso macabro, e uma voz seca, mecânica, saiu da monstruosa boca. Você achou que ia escapar, Helena? Como fazia? Que esse segredo ia te proteger. Helena tentou gritar, mas a boca ficou seca, as palavras presas na garganta. O medo virou pavor. Então aquela máscara se moveu, se abriu e exibiu uma face horrenda, deformada, com olhos vermelhos que pareciam arder. E naquele rosto apavorante, Helena reconheceu algo que nunca quis ver. Era ela mesma, a sua face interior. A verdadeira Helena, que ela sempre tentou esconder. Naquele instante, tudo virou caos. A cena se misturou num turbilhão de emoções. Ela viu sua própria face envelhecida, marcada de dores, de traumas, de mentiras, e sentiu o peso daquele segredo mais cruel do que nunca. Viu também uma figura que se aproximava, com passos pesados, uma presença assustadora. Não era Peter, nem alguém do seu passado. Era alguém que ela nunca tinha esperado. Um homem com olhos que brilham como fogo, com uma expressão de ódio e vingança. Helena tentou recuar, mas seu corpo parecia preso num torpor, incapaz de fugir. Ele segurou seu braço com força implacável e sussurrou. Você achou que ia viver em paz, Helena? Que essa mentira ia te salvar? Pois então, do fundo da sombra, veio algo ainda pior. Uma face deformada, um rosto que ela nunca tinha visto, que carregava uma sede de vingança e loucura. E, de repente, a máscara que ela achava que tinha destruído voltou, revelando uma face que a fez gelar na hora. Era a sua própria mãe. Sim, a mulher que ela tentou esquecer, que ela boicotou na sua mente, apareceu ali com os olhos fundos, cabelos grisalhos desgrenhados, um sorriso monstruoso que dizia tudo. Porque eu sempre quis que você fosse forte, e essa força é pra te destruir. Helena caiu de costas, como se uma espada tivesse atravessado seu peito. Cada lágrima, uma dor que só ela poderia sentir.
Aos prantos, sem forças, ela tentou se agarrar a qualquer esperança. Mas aquela cena era a prova de que o pior ainda estava por vir. E aí, naquele instante final, ela viu uma mão gelada, com dedos que pareciam feitos de pedra, agarrando seu braço com força. Helena olhou para cima, quase sem ar. E lá, na sombra, uma figura que ela nunca tinha visto, com olhos que queiam como fogo, sussurrou uma frase que cortou a alma. Você achou que ia escapar, Helena, que o segredo final nunca ia te alcançar. Ela percebeu que, naquele momento, tudo mudaria para sempre. E que, de alguma forma, a jornada dela ainda não tinha acabado. Na verdade, estava só começando. A grande pergunta que fica é: até onde ela vai chegar neste jogo de mentiras e monstros? Você precisa se inscrever agora, porque essa história não acabou. Ela só está começando. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer esse vídeo chegar a mais pessoas que precisam da verdade. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e o que achou do final. Queremos saber tudo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho chocante. Quem sabe o próximo capítulo não seja ainda mais assustador. Fique atento, porque você nunca sabe o que vem por aí.